Você que está chegando agora, com certeza você tem alguma dúvida sobre doenças do coração. A gente vai conversar com o Dr. Alex Benevides, que fala com a gente direto do Complexo Hospitalar Central. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece, eu já quero que o senhor nos tire as dúvidas mais frequentes sobre as doenças cardiovasculares, né? Quando fala doença do coração, a gente fica pensando, quais doenças são essas? Quais as mais comuns? Explica pra gente, doutor. Hoje, mais modernamente, mais atualmente, a gente fala em termos de doenças cardio e cerebrovasculares. Então, são doenças que são geradas pela inflamação dos vasos, e aí começam a acontecer lesões, tanto de órgãos do sistema cardiocirculatório, que acometem as artérias do coração, nos grandes vasos da aorta, mesmo artérias periféricas, artérias das pernas, dos braços, artérias dos pulmões e ainda artérias do sistema nervoso central, carótidas, cérebro. Então, veja que é uma gama de doenças bastante ampla, né? É uma cadeia, na verdade, uma coisa interligada na outra. O senhor é um estudante, né, contínuo disso, é formado, é especialista na área. Então, a gente sabe também que o Complexo Hospitalar Central tem altas tecnologias para vários procedimentos, enfim, exames. E eu quero falar antes da gente entrar nesses detalhes, eu gostaria de saber se há maneiras de prevenir algumas doenças, porque a gente imagina que algumas doenças são geneticamente, né? Vem de família, passa de pai para filho, enfim. Mas, tirando isso, tem uma forma de prevenir, de controlar, doutor? Tem sim. Na verdade, as doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, como a gente mencionou aqui, elas têm seus fatores de risco, cerca de 80% deles totalmente preveníveis, totalmente evitáveis ou totalmente controláveis. Ok, são doenças que influenciam em outras doenças, como a própria pressão alta, o colesterol, o diabetes. Agora, são condições que, mesmo quando instaladas, já em uma condição de uma doença crônica, elas podem ser estabilizadas e aí você minimizar o risco de causar lesões no sistema cardiovascular. Agora, condições como tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, sobrepeso, falta de hidratação, exposição a ambientes, mesmo ambientes profissionais ou ambientes urbanos poluídos, a gente já sabe, há 10 anos a ciência já conhece muito bem que a própria poluição do ar gera partículas de suspensão que vão ser absorvidas pela mucosa pulmonar, vão ser jogadas para a circulação e vão causar lesões em todo o sistema cardiovascular. Isso, nesses fatores todos, a gente consegue atuar e consegue prevenir ou o surgimento, ou mesmo, quando já tem uma doença instalada, o controle dessa doença. Falando nessa questão de prevenção, controle, ok, a gente sabe que é possível. Mas a gente sabe também que algumas pessoas, elas chegam ao limite. E aí, quando chega no limite, precisam ser feitos, então, cirurgias, procedimentos. Esses procedimentos que são feitos no Brasil, eles são compatíveis a qualquer lugar do mundo? Sim, hoje o Brasil ele tem um papel de liderança em toda a cadeia de tratamento da doença cardiovascular. Desde o tratamento medicamentoso, a gente tem excelentes cardiologistas clínicos no país, desde o tratamento intervencionista, que é feito por catéter, através da angioplastia, temos excelentes hemodinamicistas no país inteiro e também aqui no estado de Rondônia. E também temos uns excelentes grupos de cirurgiões brasileiros que conseguem promover uma atenção terciária, como a gente chama, uma atenção ao final do processo de evolução dessa doença, para que se resolvam complicações graves já instaladas, como a própria obstrução das artérias coronárias,
é feita através da ponte de safena, doenças para correção de aneurisma de aorta, dissecções de aorta, doenças congênitas também entram nessa gama de atuação do cirurgião cardiovascular. Então, a cardiologia, de um modo geral, seja a clínica, seja a intervencionista, seja a cirúrgica nacional, ela está muito bem posicionada no cenário mundial. Uma das cirurgias mais comuns, que acho que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar, que é a ponte de safena. Como é que ela é feita, doutor? Assim, é claro que a gente não vai conseguir explicar exatamente como é, mas de uma forma, assim, bem metodológica. A ponte de safena, para você ter uma ideia, ela é a cirurgia, desde o início do processo histórico da cirurgia cardíaca, ela é o tipo de cirurgia mais feita em todo o mundo, em todos os serviços de cirurgia cardíaca, seja ele de um país subdesenvolvido, de um país em desenvolvimento como o nosso, ou de um país já desenvolvido, como os Estados Unidos, ela é a cirurgia mais feita no mundo. E ela é feita de um modo convencional, através de uma incisão aqui no externo, não é aquela incisão, vai abrir do pescoço até a barriga, não. Hoje é uma incisão bem menor, realmente, aqui feita no osso externo, é feita sob anestesia geral, com bloqueios complementares da musculatura torácica, em que você usa cada vez menos medicações na veia, você acaba complementando com anestesia inalatória também. A partir do momento que faz a incisão no tórax, você tem acesso ao coração, como as imagens que a gente está vendo aí. E aí você consegue trabalhar os órgãos internos sem que seja retirado esse coração do tórax. É uma dúvida que os pacientes têm, é muito curioso isso. Doutor, mas vai operar, vai precisar tirar o coração? Não, não se tira o coração, você trabalha com ele no interior da cavidade, e aí você consegue fazer todas as manobras, todas as intervenções que sejam necessárias para corrigir as doenças de que você fez o diagnóstico anteriormente. Sejam essas doenças da aorta, sejam doenças das coronárias, sejam doenças de complicações do infarto, como CIV pós-infarto, é uma comunicação de um lado para outro no coração, quando se forma um pequeno orifício dentro da parede do coração, em uma área que morreu por conta de um infarto. Então, todos esses procedimentos a gente consegue corrigir através dessa cirurgia. Mas a ponte de safena, especificamente, como a gente vê na imagem, a gente vê aqui uma mamária, aí na sua imagem à esquerda, vindo lá da subclave esquerda, caindo aqui na artéria descendente anterior, essa artéria maior que passa na frente do coração. A gente vê do outro lado uma mamária direita, sendo colocada para a coronária direita. A gente vê também a ponte de safena, que é feita através da retirada desse enxerto da perna do paciente, e aí é ligada na aorta, que é esse nosso grande vaso que a gente tem saindo do coração. Uma extremidade se liga nesse vaso e a outra extremidade distal, a extremidade da ponta, acaba ligando-se na artéria que você quer tratar depois daquele ponto de obstrução. Então, para fazer essa cirurgia, a gente usa uma anestesia geral, ela dura em torno de 4 a 5 horas, ela faz com que o coração pare, a gente usa uma máquina chamada de circulação extracorpórea para manter a circulação tanto no cérebro quanto no corpo todo do paciente. Depois que você fez os procedimentos todos corretivos, você volta a circulação para o interior desse coração e ele volta a bater, ele acorda, como a gente chama, e aí sim, é feita o processo de finalização da cirurgia, com o fechamento do tórax. A gente viu imagens aí, antigamente era só disponível, aqui a gente consegue ver, dispositivos de placas de titânio que a gente inclusive já empregou aqui em Porto Velho, que é o que você tem de mais moderno no mundo inteiro para fazer fechamento do osso externo. Ele diminui índice de infecção, diminui dor, acelera o processo de reabilitação. A gente consegue ver nessa imagem bem característica, no topo da imagem, o fio de aço antigo. Na base da imagem, a placa de titânio que é feita para unir o osso externo. Então, o osso ele é aberto para fazer a cirurgia como se fosse uma fratura. Depois que você fecha, é como se essa placa fosse o gesso. Ela fecha, ela firma o osso, e à medida que ele está firme, você não sente mais. Você esquece que a placa está ali, como se fosse um gesso que estivesse ali, e você esquece também que esse osso foi aberto. O que se tem depois na recuperação é um desconforto muscular, mas isso a gente consegue trabalhar com analgésico e com a própria fisioterapia. É uma cirurgia altamente complexa, precisa de muita tecnologia, né, doutor? Mas falando de complicações, os riscos, quais são as complicações, os riscos mais comuns nesses tipos de cirurgias?
Os riscos envolvidos em uma cirurgia cardíaca podem variar de acordo com o estado clínico que o paciente entra na cirurgia, com as comorbidades que ele traz de casa, como a gente chama. Se ele é um hipertenso, um diabético, um tabagista importante, se ele é um obeso, tudo isso vai influenciar ali na condição cirúrgica e na recuperação dele pós-operatório. Os riscos básicos são dor, a gente ter dor aonde foi mexido, seja para você fazer a incisão do osso, a incisão na perna, ou mesmo a incisão no braço, que a gente usa um enxerto de artéria radial para ser feita uma ponte de radial também. Infecções, se esse paciente é um diabético, obeso, ele está mais sujeito a infecções. Se ele passa muitos dias no hospital, ele fica sujeito a esse processo. Insuficiência renal, ele pode estar sujeito, em geral, se ele é um diabético. Quanto tempo mais a gente fica dependente da máquina de circulação extracorpórea durante o intraoperatório, acontece uma inflamação no corpo todo, mas basicamente nos pulmões e nos rins. Então, dependendo do grau que esse rim chegou já lesionado à cirurgia, ele vai ter uma piora no seu funcionamento e lá no pós-operatório, na UTI, a gente vai precisar fazer 1, 2, às vezes 3 sessões de hemodiálise e ele volta a trabalhar também no nível básico dele e não precisa ficar fazendo essas sessões de hemodiálise para a vida toda, mas é um risco que a gente sempre precisa passar para os pacientes. Outro risco, AVC, é um risco também que está envolvido no processo de calcificação das artérias do pescoço, das artérias do cérebro. Então vejam que arritmias acaba sendo um outro risco. Você acaba manipulando o coração, levando sangue para uma área que não estava chegando. Então esse miocárdio, esse músculo do coração, ele acaba ficando um pouco atordoado ali. Então ele sai dessa máquina de circulação extracorpórea um pouco mais sensível. Pode acontecer arritmias também. Então todos esses riscos estão envolvidos no risco de vida, no risco de mortalidade desse paciente. Então a gente sempre trabalha com as porcentagens. Hoje, a tecnologia já nos ajuda muito em relação a isso, porque existem aplicativos que conseguem estimar precisamente o risco de cada paciente, para cada momento que ele se encontra, para cada cirurgia que ele vai fazer. Então, a gente tem, em geral, uma média de mortalidade em torno de 1 a 1,3%, para você ter uma ideia, um índice de mortalidade muito baixo, para uma cirurgia que é muito benéfica para esse tipo de paciente. E a recuperação, doutor, pode ser rápida? Pode ser rápida, é como eu falei, também depende muito da condição que ele chega, do intraoperatório, das complicações que ele vem a desenvolver ou não. De um modo geral, de um modo assim mais habitual, a recuperação é feita. Esse paciente vai ficar 3 a 4 dias na UTI, depois ele vai para a enfermaria, na enfermaria ele fica em torno de 3 a 5 dias também, já em reabilitação, caminhando, tomando banho, se alimentando sozinho. Depois ele vai para casa. Em casa, a gente começa a contar um período de 15 a 20 dias para ele ter uma recuperação completa em uma cirurgia que não houve nenhuma intercorrência, ele não houve o surgimento de nenhuma dessas complicações que a gente citou e que ele tem uma condição clínica boa. Então, nesse período de 15 a 20 dias, a gente já, em geral, libera esse paciente para dirigir, voltar a trabalhar, fazer atividades físicas ao ar livre, de modo comedido. Então, veja que essa recuperação ela depende muito das medidas que se toma, a fisioterapia ajuda muito a gente em relação a isso, a adesão do paciente em termos de uso de medicações no pós-operatório, ajuda muito a gente nesse processo, e aí a gente vai individualizando o cuidado, logicamente, dependendo de cada caso. Doutor, para a gente finalizar, o senhor fala direto do Complexo Hospitalar Central, nós estamos conversando aqui com o doutor Alex Benevides, é cirurgião cardiovascular. Para a gente finalizar essa informação que é de extrema importância para a saúde, para a nossa saúde, fala para a gente sobre as novidades das cirurgias cardíacas. A gente sabe que o complexo hospitalar, ele tem equipamentos e formas, maneiras de atendimento, assim, altamente tecnológicos. O que a gente pode falar sobre essas tecnologias, sobre esses avanços? Bom, esse tema, na verdade, é um xodó meu, porque eu tenho especialização em cirurgia cardíaca minimamente invasiva, é a cirurgia cardíaca feita por vídeo. Então, muita gente não tem nem ideia de que isso seja possível fazer.
Lá fora, Estados Unidos e Europa, já é basicamente uma rotina há cerca de 20 anos, para você ter uma ideia. No Brasil, já tem muitas equipes que já têm uma rotina também desse cuidado, desse procedimento há cerca de 5 a quase 10 anos, e a gente vai começar também a fazer, a instituir esse tipo de tratamento aqui em Rondônia. Então, veja que essas imagens são feitas, uma cirurgia que nós fizemos em São Paulo, abordando o coração por vídeo. A imagem é feita por esse circular, é a imagem que a câmera do vídeo nos fornece. A incisão é feita de 5 a 7 centímetros no máximo, ou aqui à direita do tórax do paciente, ou na base do tórax à direita, ou na base do tórax à esquerda, para fazer a revascularização do miocárdio. Se você faz à direita, você trabalha com doenças valvares, da tricúspide, da mitral. Numa incisão direita mais superior aqui no terceiro espaço intercostal, você pode ter acesso à válvula aórtica para correção de aneurisma de aorta. Então, existe uma gama de procedimentos que podem ser feitos minimamente invasivos, é o que a gente está programando de trazer ainda, provavelmente esse ano aqui para Rondônia, a gente está montando a estrutura toda para que isso seja feito. Mas o que a gente já conseguiu fazer aqui foi o uso dessa placa de titânio para o fechamento do externo, o uso de enxertos arteriais, como eu mencionei aqui para vocês, são os enxertos de radial, o enxerto de mamária direita, não é só a antiga veia safena que se usa hoje. A ciência acabou descobrindo que com o uso de medicações e uso de cuidados, você consegue fazer um enxerto arterial durar muito mais, prolongar, inclusive, a vida desse paciente muito mais do que um enxerto de veia safena. Então, isso a gente usa aqui de rotina já no Hospital Central. Medicações novas, uso de próteses novas, a gente viu aí uma prótese biológica de válvula mitral, de válvula aórtica. Antigamente, a gente colocava uma prótese biológica e já falava para o paciente, essa prótese vai durar 5, no máximo 8 anos, a gente vai ter que trocar. Então, hoje, a tecnologia já nos permite que a gente consiga fazer a durabilidade dessa prótese ser estendida em até 25 anos. E aí, depois, pensar em uma prótese transcatéter por dentro dessa válvula. A gente vê aí a imagem de uma prótese, de uma endoprótese de aorta. Você tem um aneurisma de aorta descendente na parte aqui de cima, que começa muito alto, você já faz a correção da ascendente, que é essa primeira porção aqui da aorta, esse vaso grande que sai do coração. Você precisa abrir o tórax para corrigir essa parte, mas essa parte que é a descendente, como a gente chama, você já corrige por aqui também. Então, existe esse implante da válvula feita por via anterógrada. Essa prótese é uma endoprótese que entra também já no disparo ali, já com visão direta durante a cirurgia. Então, todas essas próteses novas, com maior durabilidade, com enxertos novos, tudo isso a gente já está trazendo aqui para o hospital e já está oferecendo para a população de Rondônia. Doutor, eu agradeço imensamente, eu achei sensacional o seu trabalho, muito parabéns mesmo, porque o senhor é extremamente competente, estudioso, e nós precisamos aqui em Rondônia ter esses profissionais capacitados, porque a gente não precisa ir para fora do estado ou até mesmo do país para encontrar o que a gente precisa, né? Os nossos familiares, amigos. Enfim, agradeço imensamente a sua participação aqui. Apareça aqui, inclusive nos estúdios, estamos de portas abertas. Uma ótima tarde para o senhor, doutor Alex Benevides, que fala com a gente direto do Complexo Hospitalar Central. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço, um prazer passar essas informações para vocês e para todos os seus telespectadores. Um grande abraço. Falando em saúde.